E aí, Decoder, tudo bem? Eu tô aqui hoje que eu quero explicar uma dúvida que tem surgido em muitas pessoas que são iniciantes na programação, principalmente na programação do PHP, tá? Eu quero explicar algumas coisas para vocês entenderem, para a gente poder sair desse ponto zero. Quando você vai programar com alguma linguagem de programação, e eu vou usar o PHP como exemplo, você precisa de um servidor para interpretar aquele código, tá? Então, assim, não adianta você criar um arquivo PHP e tentar executar ele clicando, por exemplo, 2 vezes nele e abrindo no browser. Por quê? O browser não sabe interpretar o código da linguagem de programação. Você precisa de um servidor. Então, como é que funciona mais ou menos a estrutura quando você trabalha com um servidor? Você tem o seguinte. Você tem aqui, ó, o usuário. O usuário, ele acessa o teu sistema, ele acessa o teu site. Quando ele acessa o teu site, ele envia dados para o servidor, tá? Ele envia uma requisição para o servidor e o servidor devolve para o usuário uma renderização, uma página. O servidor devolve o código HTML para o teu usuário. Ele lê o código do PHP e gera um HTML para que o usuário, para que o navegador do usuário consiga entender e apresentar para você, tá? O servidor que é responsável por falar com o banco de dados. Então, como é que funciona o fluxo? O usuário acessa um site e aí nesse site você tem aqui, ó, um formulário, por exemplo. Quando você submete esse formulário, ele envia os dados para o servidor e aí existem protocolos para envio, né? Existe o protocolo POST, existe o protocolo GET, enfim, isso aqui não é o foco de agora, mas ele envia esses dados para o servidor se comunica com o banco de dados responde para o servidor se deu tudo certo ou se deu algum erro e o servidor devolve para o usuário uma mensagem de sucesso ou uma mensagem de erro. Beleza? Então, assim, esse é o fluxo que você vai trabalhar quando você está utilizando alguma linguagem de programação. Aqui eu estou exemplificando, por exemplo, o PHP. Então, você precisa de um servidor, você precisa... Para quem é iniciante, eu recomendo usar, por exemplo, o Champ, que é um programinha que você baixa, instala no Windows, e ele tem aqui já o Apache, que é o servidor, ele já tem o MySQL, que é o banco, e ele dá suporte ao PHP, que é a linguagem. Se você estiver usando o Linux, a gente recomenda o LAMP, tá? Existem outras formas de você trabalhar com o servidor, mas eu acredito que essa daqui seja mais simples para você que está começando, para você iniciar o seu trabalho, beleza? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Qualquer coisa, coloque em comentários aqui, que a gente vai trocando uma ideia, a gente vai batendo um papo. O objetivo aqui é estar ajudando e estar evoluindo todo mundo junto.